conto que a Confederação Nacional de Municípios confirmou que uma comitiva de políticos brasileiros, prefeitos, que estava em Israel, deixou o país e chegou em segurança à Jordânia nesta segunda-feira. O grupo ultrapassou a fronteira terrestre entre os dois países de ônibus. O espaço aéreo de Israel está fechado depois dessa escalada de tensões. E sobre essa comitiva eu converso agora com o senador Carlos Viana, que é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender nesta segunda-feira. Primeiro eu quero saber como é que foi a participação de vocês e as tratativas para garantir que esse grupo pudesse deixar aquela região com tranquilidade. Se não me engano, parte voltaria de jato, parte de avião comercial saindo do Catar. Explique para a gente. Bem-vindo. Bem, obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com o pessoal da Jovem Pan. É o seguinte, nós temos convidados oficiais 45 pessoas em Israel. 2 comitivas, uma de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, uma outra do Brasil Central e uma terceira comitiva de representantes até do movimento LGBT brasileiro que foram levados a Israel para participar lá da parada do orgulho gay em Tel Aviv. Essas pessoas, elas são convidadas e responsabilidade do governo de Israel. O que aconteceu foi que, com a ausência do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, com a absoluta falta de diálogo e ação do governo brasileiro, os brasileiros que estão lá ficaram completamente sem apoio. A ligação da ministra, a ligação do Mauro Vieira, simplesmente para dar uma resposta oficial, porque na prática o Brasil não tem qualquer relação hoje diplomática efetiva com Israel. O Brasil não quer receber o novo embaixador a partir de agosto. O Brasil não quer indicar o embaixador e isso faz com que nós não tenhamos um primeiro escalão e o governo de Israel coloque o Brasil como um país hostil. O que nós fizemos aqui pelo Grupo Parlamentar Brasil-Israel foi nos aproximar mais uma vez do embaixador Daniel Zonshine, que usou do prestígio particular dele junto ao Ministério das Relações Exteriores em Israel para conseguirmos tirar hoje 12 pessoas dessa comitiva. Eles saíram às 7h30, horário de Jerusalém, atravessaram a fronteira pouco acima de Jerusalém, inclusive, e ficaram 2 horas aguardando aqui a Embaixada Brasileira em Amman mandasse representantes. Ou seja, para vocês terem uma ideia de como os brasileiros que estão no meio desse conflito estão sendo tratados pelo Ministério das Relações Exteriores, que não tem hoje a menor noção da quantidade de brasileiros que estão lá e nem como ajudá-los, porque não tem diálogo com o governo de Israel. Nós, ao termos a certeza de que a primeira comitiva, que inclui o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de João Pessoa, prefeito de outras cidades importantes e vice-prefeitos, são 12. 3 ficarão em Amman, serão transportados em jato comercial, passagem paga pelo governo de Israel, e 9 seguirão para a Arábia Saudita, onde um jato particular, ao que fomos informados, levará esse grupo até a cidade de João Pessoa. É um jato ligado lá ao prefeito da cidade, que está lá em Riad, e possivelmente amanhã decolará em direção ao Brasil com uma escala de abastecimento. Os demais da comitiva que estão em Israel serão levados em pequenos grupos à medida que o governo israelense confirmar as passagens aéreas saindo de Amman em direção ao Brasil. Não é simplesmente tirá-los de Israel e colocá-los lá em Amman. Eles precisam voltar em segurança, o que é uma responsabilidade do governo israelense, e isso tem sido muito claro nas nossas conversas com o Ministério das Relações Exteriores. Agora, há uma preocupação muito grande com os turistas brasileiros que estão em Israel. Nós temos, por parte do governo israelense, um pedido nosso para que eles façam um levantamento de pessoas que estão em Israel, que precisam de ajuda, que desejam entrar, e até mesmo entre residentes. Há um número inicial que já chegou a 190, mas eu volto a dizer, o Itamaraty não tem a menor noção do que está acontecendo e nem como ajudar esses brasileiros, porque não tem diálogo com Israel. E se a FAB deu uma notificação dizendo que está de prontidão, ótimo, a FAB faz um trabalho maravilhoso, mas vai para onde? Vai em que lugar? Vai para o Cairo? Esses brasileiros vão ser reunidos onde em Israel? Vão ser transportados de que maneira para o local onde eles serão transportados para o Brasil? Quer dizer, nós estamos no momento em que os brasileiros que estão em meio a esse conflito, independentemente se judeus ou não,
estão completamente abandonados pelo governo Lula. Olha, o pessoal que nos acompanha pela rádio está de volta e nós estamos conversando com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que é do Grupo Parlamentar Brasil-Israel e que está mencionando agora todo o trabalho que tem sido feito para tentar trazer de volta tanto a comitiva de prefeitos que estavam em Israel, mas também outras pessoas que viajaram para lá. E, senador, diante do que o senhor mencionou como inércia do governo brasileiro frente a essa situação, o Grupo Parlamentar pretende acionar de alguma maneira também o nosso Itamaraty, acionar de alguma maneira as autoridades brasileiras, convocar essas autoridades ou convidar para prestar explicações? Como é que vocês pretendem agir em relação a essa falta de interesse ou a essa falta de movimento para solucionar essa situação por parte das autoridades do Brasil? Nós vamos atuar pela Comissão de Relações Exteriores. Sim. Nós, do Grupo Brasil-Israel, temos um bom relacionamento tanto com o governo israelense quanto com a embaixada. Temos a boa vontade em ajudar os brasileiros que estão lá. E nós queremos, por parte do Ministério das Relações Exteriores, um grupo de trabalho que seja criado o quanto antes. Porque em Israel nós temos um ministro conselheiro que não tem, naturalmente, autoridade para responder pelo governo brasileiro da maneira que precisa. Então é necessário, quem sabe agora, diante da exposição que nós estamos dando sobre o abandono dos brasileiros em Israel, o Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty, eles criam um grupo de trabalho. Nós do Senado estamos à disposição, eu como presidente do Grupo Brasil-Israel, estou à disposição do governo brasileiro para que a gente possa ajudar a resgatar o quanto antes, porque as pessoas estão sem saber o que fazer, elas não sabem para onde vão. Muitas, inclusive, estão se arriscando a sair de táxi até a fronteira com a Jordânia, que fica a mais ou menos 3 horas de Tel Aviv, pouco depois de Jerusalém, lá em Betânia, onde se atravessa para a Jordânia. Muitos estão se arriscando a atravessar. Mas há brasileiros idosos, há brasileiros que estão lá em grupos grandes, por exemplo, na Galileia. É preciso que o Itamaraty urgentemente crie um grupo de trabalho e, se continuar com as dificuldades com o governo israelense, nós nos colocamos à disposição como uma ponte para poder trazer de volta esses brasileiros e devolver a tranquilidade às famílias. Senador, o Fábio Piperno tem uma pergunta para o senhor aqui. Vai lá, Piperno. Senador, boa tarde. Quando o senhor fala em pessoas idosas, eu imediatamente me lembrei da minha mãe que visitou Israel não faz tanto tempo assim, há poucos anos, né? E eu fico imaginando como seria a dificuldade dela em um cenário como esse. Então eu acho que é importante sim que políticos brasileiros, que parlamentares brasileiros façam esse tipo de cobrança às autoridades para que se esforcem a fim de retirar essas pessoas, né, em completa segurança do país. Agora, eu também pergunto para o senhor o seguinte, senador: não seria o caso da Frente Brasil-Israel fazer também uma cobrança ao governo israelense pela detenção daquele militante que estava lá no navio da Greta outro dia, que depois até acabou sendo liberado, mas que foi levado de uma forma, digamos, involuntária, né, lá para Israel, e também fazer uma cobrança direta aos políticos brasileiros que se relacionam diretamente com Bibi Netanyahu, que é um líder cuja que teve a sua prisão solicitada pelo Tribunal Penal Internacional? Olha, Fábio, são colocações interessantes até para a gente pensar na questão de que lado nós estamos, né? Primeiro fato, o militante brasileiro, ele tentou entrar ilegalmente em Israel. Uma flotilha que vai até Gaza, numa área considerada de guerra, reconhecida pela ONU, sem autorização internacional, sem autorização do governo israelense, ele tentou entrar de forma ilegal. Então ele foi detido pelas leis israelenses, e isso é uma questão interna de Israel. Ao que eu sei, inclusive, foi tratado com a dignidade necessária, colocado no avião e devolvido. Em outro caso, se ele fizesse isso no Irã, por exemplo, ele correria o risco de ser enforcado. Fizesse isso na Coreia do Norte, possivelmente ele seria fuzilado. Em Israel, ele foi tratado de uma maneira digna e foi devolvido. Eu tenho um bom relacionamento com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como presidente do Grupo Brasil-Israel, no relacionamento com o Knesset, que é o parlamento de Israel.
E digo com muita tranquilidade, o Brasil precisa retomar o equilíbrio democrático. Simplesmente condenar Israel, como o presidente Lula e Celso Amorim têm feito, dizendo que Israel provoca genocídio, é muito cômodo para quem a vida toda foi anti-Israel. A gente tem que pensar no que está levando o governo de Israel a tomar essas decisões. Quando se fala Israel quer tomar as terras de Gaza, não é verdade. O problema ali é o choque religioso que nós temos dentro do mundo muçulmano na convivência com os judeus. O Hamas atacou Israel a mando do Irã, porque os xiitas dos ayatolás não querem os acordos abrâmicos, não querem que Israel faça acordo de paz com os países árabes. Por isso eles atacaram de forma virulenta Israel e hoje o Hamas está lá encurralado com Israel atacando. Eu digo para você com tranquilidade, se eu fosse o presidente brasileiro e nós sofrêssemos um ataque covarde como o Hamas, eu faria a mesma coisa que Benjamin Netanyahu está fazendo e possivelmente teria gente que pediria a minha prisão. Mas eu faria, até que o país estivesse em paz e pudesse conviver. Agora, por que Israel atacou o Irã? E a gente tem que questionar. A Agência Internacional de Energia Atômica considera o Irã uma ameaça global, porque o Irã não cumpriu com as obrigações do programa atômico. E eles aproveitaram as negociações com os Estados Unidos da época do Biden para acelerar o desenvolvimento de armas atômicas. E Israel atacou dentro do direito de defesa. O nosso posicionamento é claro. Se você tem um regime que manda um grupo atacar com armas convencionais, que estupra em nome de uma religião, que queima as pessoas, que destrói como destruir. Você imagine um regime de ayatolás com bombas atômicas. Essa gente, em nome do que é de bem para a humanidade ou para uma determinada visão de Deus, não tem escrúpulo nenhum, teria que poder julgar bombas. O Brasil precisa levar isso em consideração. Não é uma questão só de se alinhar a Israel, é uma questão de entender. Outra coisa, se o governo brasileiro quer ajudar, ao contrário de condenar Israel, por que o presidente não pede ou faz uma instância para que o Hamas devolva os reféns? O dia que o Hamas devolver os reféns e os corpos, a guerra acaba. Aí simplesmente. Então, o Brasil poderia ter uma posição muito mais proativa em relação ao fim da guerra, mas não. O Brasil se posicionou favorável ao Irã, um Estado terrorista, que inclusive patrocina operações de lavagem de dinheiro em território brasileiro. Nós temos investigações da Polícia Federal em Foz do Iguaçu provando que o Irã tem grupos do Hezbollah aqui em nosso país usando a nossa fronteira e simplesmente o Brasil fecha os olhos a isso. É o que eu chamo de diplomacia seletiva. Perno, rapidamente, porque o Zé também quer fazer uma pergunta lá de Brasília. Vai lá. Não, claro, senador, só uma coisa. Teria muitos pontos, mas enfim, só uma coisa que me chama a atenção, senador, é que o governo do Brasil não condena Israel, condena o atual governo de Israel. Qual a diferença, hein? Não há diferença nenhuma. Mas é a mesma coisa se nós falássemos em condenar o Lula. O Lula representa o Brasil. Apesar de 70% da população brasileira ser a favor de Israel, o presidente representa nós todos. Então, infelizmente, a gente precisa começar a separar as questões ideológico-partidárias das relações diplomáticas. Mas respeito a sua opinião, Fábio. Senador, o Zé Maria Trindade de Brasília também quer fazer uma pergunta ao senhor. Vai lá, Zé, arremate. É mais ou menos nessa linha mesmo. Senador, salve. Prazer falar com o senhor aqui. O senhor falava de artefato nuclear que pode cair nas mãos de terroristas. Isso está sendo considerado uma realidade, não sabe quando, né? Isso realmente me assombra. Mas, senador, o grupo de deputados de oposição, o Eduardo Pazuello, o Alberto Fraga e a Bia Kicis, iriam e cancelaram a Israel exatamente mostrar de que essa posição de contrário não é do Brasil, mas sim do presidente Lula, né? Como é que o Netanyahu e como a Israel vê essa divisão? Quer dizer, esse posicionamento do presidente Lula e o posicionamento de grande parte de políticos brasileiros sobre Israel. Como é que eles veem essa dualidade? Olha, a questão assim, oficialmente Israel entende o Brasil como um país hostil à política externa deles. Isso é muito claro no parlamento e principalmente por parte do governo. A recusa do Brasil, Zé Maria, em aceitar o novo embaixador, em querer transformá-lo
numa espécie de encarregado de negócios é considerado uma ofensa dentro do mundo diplomático. O Brasil também não quer indicar um diplomata para Israel por conta desse posicionamento do presidente Lula. O que nós queremos, e inclusive está programado, nós estamos trabalhando para mostrar a Israel que há um descontentamento, inclusive por parte do parlamento. Possivelmente em agosto, se o conflito tiver acabado, não tivermos nenhuma dificuldade, nós estamos programando uma visita tanto do presidente Davi Alcolumbre, do Senado, também como do Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, a Israel. A representação máxima do parlamento ir até Israel e colocar o ponto do povo brasileiro que nós representamos como um povo que está alinhado a Israel. As pesquisas mostram isso. Agora, nós não queremos que Israel, que o Brasil, que Lula se alinhe a Israel. Nós não queremos isso. Nós sabemos da posição do presidente. Mas que o Brasil, pelo menos, retome, como eu disse, a isenção diplomática. A condenação de dizer que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, a nosso ver, é uma visão unilateral de um grupo terrorista que usa a população civil para se esconder por trás dela e que perpetrou crimes absurdos em nome de uma religião que é bancada pelo Irã. Então o Brasil precisa ter um pouco mais, a minha opinião, de retomada de equilíbrio diplomático. Então em Israel está muito claro que oficialmente o Brasil tem essa posição por parte do governo, mas que há o Grupo Parlamentar Brasil-Israel, há um outro grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. Nós estamos criando uma frente parlamentar, Câmara e Senado também de apoio a Israel. Temos o Dia da Amizade Brasil-Israel, que foi aprovado agora recentemente, e eu espero que o presidente sancione. Se não sancionar, vetar, nós vamos trabalhar para derrubar o veto e colocarmos com clareza. Há uma diferença entre povos e governos que passam e que, infelizmente, contamina a relação e gera o que nós estamos. Os brasileiros lá estão completamente abandonados. Senador Carlos Viana, muito obrigado por conversar conosco aqui no 3 em 1. O espaço está sempre aberto. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço a vocês. Até mais. Acácio Miranda, a gente viu aí na fala do senador um discurso bastante contundente sobre a maneira como as autoridades brasileiras estão lidando com a situação. Como é que você avalia também a tentativa da Frente Parlamentar Brasil-Israel de convidar, convocar, dialogar com essas autoridades e, principalmente, nas palavras do senador, oferecer o suporte necessário que, por enquanto, o governo não fez às pessoas brasileiras que estão em solo israelense? É óbvio que as vidas neste momento são prioridade e qualquer caminho que se tenha para que os brasileiros regressem ao Brasil com toda a saúde possível, cheguem aqui sãos e salvos, é óbvio que a gente tem que louvar esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Mas é importante que se frise que a ação de um não exclui a ação de outro. Não é momento para nós tornarmos polarizada as discussões relacionadas a estes brasileiros e ao posicionamento do Brasil. Até porque é importante nós ressaltarmos o seguinte, eu disse há pouco, vale reiterar. O Itamaraty, historicamente, teve um papel de isonomia. Pode ser que o presidente pessoalmente tenha um posicionamento, mas o papel do país, a posição do país deve ser distinta e deve ser respeitada. Lá atrás, Oswaldo Aranha, eu disse, também vou repetir, foi o grande responsável pela criação da ONU, exatamente porque o Brasil tinha este papel de diálogo franco e aberto com todas as nações, independentemente da ideologia que elas adotavam. E é isso que o Itamaraty, é isso que o nosso Ministério das Relações Exteriores deve prezar. Diálogo, independentemente de ideologia. Fala, Gustavo Segré. Eu lembro há pouco tempo, não sei precisar a quantidade de tempo, mas alguns meses atrás, uma controvertida fotografia em que o vice-presidente Alvin estava no meio de muitas autoridades do Oriente Médio vinculadas com o Irã. Foi muito criticada porque foi uma participação precisamente da assunção de um presidente dessa região. E não estou falando isso com ironia, não. Estou falando com muita propriedade e convicção. Seria talvez interessante essa situação, esse aproximamento dessas autoridades, como para tentar buscar
uma paz do outro lado. Todo mundo está focando a paz, Estados Unidos, Israel, Europa, Israel, mas ninguém está focando do lado do Irã. E me parece que pode ser uma oportunidade que não foi concluída, mesmo com as promessas do governo brasileiro de conseguir a paz na Ucrânia e Rússia, mesma coisa entre Israel e Hamas, sempre se colocou crítico a Israel e por isso nós observamos essa fala tão crítica ao governo por parte do senador, mas tenho a sensação de que isso poderia ser aproveitado de uma maneira que não seja apenas um vínculo que a oposição tomou, com críticas lógicas, porque era estar num lugar um pouco questionável. Mas talvez seja útil essa aproximação para tentar lograr uma paz vinculado com uma parte que nem todo mundo está focando de tentar encontrar essa paz. Que foi, Piperno, você discorda? É que já não é de hoje que o governo brasileiro, e aliás no Lula 2 aconteceu isso, de tentar sim intermediar uma solução e promover um acordo para limitar o programa nuclear iraniano, né? Foi até o que eu citei há pouco, aí, em 2009 aconteceu isso. Foram longas negociações e esse acordo acabou sendo, de certa forma, sabotado pelos Estados Unidos. Então, historicamente, o Brasil é sim a favor de contenção a esse programa, enfim, de domínio da tecnologia nuclear pelo Irã. Agora, é óbvio que há interesses maiores, há países maiores, mais importantes e atores que não têm a mesma intenção. Agora, 5h48, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo nessa edição do 3 em 1, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Zé Maria Trindade, eu quero entender contigo de que maneira que essas tentativas que serão feitas agora por essa frente parlamentar, por esse grupo parlamentar Brasil-Israel, pode mexer com a maneira como as autoridades brasileiras vão reagir ou não sobre a participação ou a permanência de brasileiros em solo israelense, porque eles pretendem, inclusive, acionar as autoridades para entender por que elas estão inertes. Isso na palavra do senador. Zé, há uma dificuldade do governo em lidar com as autoridades, e é óbvio isso aí, né, com as autoridades de Israel. Em outros momentos, quando havia maior proximidade, o governo fazia o resgate, né, e trouxe vários brasileiros, acho que foram 3 ou 4 voos, né, resgatando brasileiros, e agora há uma clara dificuldade, porque Israel está vendo com desconfiança o governo brasileiro, a interlocução não é boa, né? A ministra Gleisi Hoffmann ligou para as autoridades brasileiras que estavam lá, os prefeitos e tal, e um governador, e conversou com eles, mas não teve uma facilidade grande para fazer esse deslocamento. Eles já saíram de Israel, né? Então, como disse o senador. Então, assim, há uma dificuldade clara. Esses deputados que querem mostrar a diferença estão deixando claro ali de que há uma divergência do governo brasileiro, do que está agora no Brasil, de que é o Brasil em geral. O Brasil, em geral, o Brasil não é hostil a Israel, não é hostil ao povo judeu, não é, né? Mas passou a impressão, está passando ainda a impressão, daí essa pergunta que eu fiz ao senador e ele confirmou, de que o Brasil é hostil a Israel. Veja bem, nós temos muitos acordos com Israel em várias áreas, científica e principalmente militar. E esse acordo militar Brasil-Israel, ele pode ser revisto. O governo atual está pensando em se afastar de Israel. E o país perde muito, porque a tecnologia bélica, ela é importante, ela agrega muito, né? Não é à toa que a guerra, eu tenho falado aqui, que a guerra tem ficado barata. A guerra tem ficado barata porque a tecnologia chegou na área bélica. Não vou discutir se isso é bom ou ruim, eu acho horrível, mas, enfim, é preciso armas para se defender, né? A paz, ela diz uma frase, né? A paz repousa sobre armas. Então é preciso se defender. E o Brasil está avaliando suspender esse acordo Brasil-Israel na área bélica, na área militar. E isso é grave.
Sim. E agora eu quero trazer imagens ao vivo de Israel. Nós estamos monitorando o espaço aéreo de Israel com essas imagens ou a possibilidade de sirenes tocarem, porque as autoridades iranianas, por meio da TV estatal, disseram que lançaram novos mísseis contra o território israelense. E disseram também que os ataques a Israel continuarão até amanhã. Então, há a possibilidade de nós termos uma madrugada bastante conturbada no horário deles e, consequentemente, também na nossa cobertura aqui, por conta desses ataques que a TV estatal mencionou que as autoridades iranianas fizeram hoje, nesta segunda-feira, mantendo a escalada da tensão. O que a gente precisa observar nas próximas horas para a gente fechar a nossa conversa aqui, hein, Acácio? Evandro, eu acho que você bem disse, no aspecto político, no aspecto decisório, nós não teremos nada nesta madrugada, mas serão feitos ataques de lado a lado, principalmente ataques do Irã em relação a Israel. Primeiro porque o Irã precisa dar uma resposta e, em segundo lugar, quando são feitos ataques de madrugada, quando as pessoas estão mais vulneráveis, isso acaba impondo mais pânico na população israelense. E nós já dissemos aqui, uma guerra se faz de narrativas e de moral. No momento em que você põe pânico na população, ela fica com a sua moral abalada, fica com a credibilidade nas instituições abalada, e tudo isso contribui para que a guerra se torne mais violenta, ou pelo menos para que um lado se julgue vencedor desta batalha. E é isso que o Irã precisa nesse momento, mostrar força. Não estou defendendo aqui, mas sob a perspectiva de uma batalha, os dois lados precisam mostrar a sua força, e é agora o Irã quem o faz. E para você, hein, Gustavo Segré, aonde a gente deve manter o nosso olhar? Em que informação? A informação que pode trazer alguma negociação. Eu sou sempre defensor da paz em qualquer uma das suas instâncias e volta com força a possibilidade que seja negociada a pedido de Irã uma detenção do ataque para voltar a negociar o enriquecimento do urânio e que isso possa incluir, inclusive, também o final das sanções econômicas contra Irã. Tomara.